Olá, estudante do 7º ano, professores, professoras e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e hoje irei moderar a aula da professora Elaine Barros. A nossa aula hoje é Poetizando. Olha que lindo. Então, a apresentação da aula. Tema da aula de hoje, o gênero poema. Habilidade do currículo, a 6728. Professora Elaine. Olá, Silene, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Como a professora disse, hoje iremos trabalhar com poema e poesia, ok? Vamos lá, então, para os objetivos da aula. Interpretar e explorar o gênero textual poema e suas características. Distinguir poema e poesia. Enfatizar a presença de palavras e expressões de sentido figurado na poesia, ok? Então vamos para a nossa acolhida, aquela perguntinha inicial para aquecermos. Para você, o que são poema e poesia? 2 minutinhos para vocês responderem, vamos lá? Olha, subiram aqui as respostas. A aluna Ana Luísa, da professora Denise, diz o seguinte: são tipos de textos que têm estrofe, rima, alegria. O aluno do professor Nilson diz o seguinte: poesia é o que o poema dá vida. Poema, parte escrita, estrutura. Vamos lá. O aluno Ítalo, da professora Elizabeth, diz assim: são frases que rimam. Olha. Vamos lá. Ágata, da professora Sandra, diz: um texto dividido em estrofes, versos que contêm rimas. Isso, ó, a Procívia colocou aqui. Poesia é toda emoção, está no nascer do sol, no sorriso de uma criança, etc. O poema é a estrutura do texto. Muito bem. Então, o poema é o gênero, né? A maioria, claro que nós vamos ter várias estruturas, aí temos o poema concreto, mas vamos focar agora no mais tradicional. Né? Então, aquele gênero organizado em versos, né, cada uma das linhas do poema, estrofe, o conjuntinho dos versos, e pode ou não ter rimas. Né? Na sua maioria, temos a rima que vai trazer a musicalidade para o texto. E a poesia é exatamente isso, né? As emoções, aquilo que provoca na gente, as sensações, ok? Vamos aprofundar aí nos próximos slides. Vamos lá? Então, temos aí características do gênero textual. Então, o que nós temos aí em um poema? Então, nós temos o eu lírico ou o eu poético. É a voz que fala, expressa o sentimento no poema. Tomem cuidado, tá? Que nem sempre
ou na sua maioria, né, o eu lírico não é o autor, tá bom? Então, por exemplo, o autor pode ser um homem e o eu lírico ser uma mulher, ou vice-versa, tá bom? Então, temos aí a diferença. O eu lírico é essa voz do texto, é quem transmite ali as emoções, as ideias, ok? Temos os versos, como eu disse, é cada linha do poema, é uma unidade rítmica, então ele vai trazendo esse ritmo, essa musicalidade aí para o nosso texto. Depois nós temos as estrofes, que é o conjunto de versos, tá? A métrica representa aí o número das sílabas poéticas. Vocês vão aprofundar esse conteúdo aí mais para frente, nas próximas séries. Então, as sílabas poéticas são diferentes das sílabas que a gente vê, que nós vamos separando as palavras, né? Mas isso aí vocês vão ver mais para frente, tá bom? O ritmo, a alternância de sons fracos e fortes, a melodia, automaticamente está aí relacionado, né, à rima, tá? Então, a rima é igualdade ou semelhança de sons entre as palavras dos versos diferentes. Versos sem rima são denominados versos brancos ou soltos. Então, a gente sempre observa lá, o finalzinho dos versos, né, terminam em A ou K. Então, pode ser somente uma vogal que vai trazer essa musicalidade, pode ser a sílaba. E tem um que eu não vou lembrar, não sei de quem que é o do trem. Depois vocês pesquisem aí, tem um poeminha do trem que é bem legal. A forma como ele foi escrito traz essa musicalidade e parece é como se fosse a Maria Fumaça lá. A gente vem ouvindo, a gente vai imaginando aquele trem, a Maria Fumaça. É bem legal, depois vocês procurem aí, tá bom? Café com pão? Será que é? Café com pão. É mesmo, verdade, esse aí, bem legal. Depois procurem e Já vejam. falaram aqui, café com pão. Café com pão? É, isso mesmo, é bem legal, tá bom? Vamos lá então. Onde está a poesia? Então, a poesia pode estar em todas as coisas, em simples gestos e atitudes, mas também nas diferentes manifestações artísticas. Artes plásticas, fotografia, música, teatro e não apenas na literatura. Isso é muito importante, como a professora disse aqui, né? Às vezes nós estamos no campo, na praia, a gente observa aquele nascer do sol ou pôr do sol. O céu estrelado mexe muito comigo. E você, se essa parte da natureza? Muito, eu sou muito da natureza. Eu gosto de acampar, então a natureza, assim, tem uma ligação muito forte. Então, poesia, né? Poesia. Alguém colocou aqui, ó. Poesia, na verdade, é o que você faz do seu poema, é a arte do seu poema. Eu vou procurar aqui o professor que comentou isso. Ok, né? Então, pode estar em tudo. Numa fotografia, então, às vezes a gente busca lá aquelas fotografias da família, né? A gente rememora aquela situação, aquela festa, né? Então, ali há poesia, isso vai tudo mexendo com os nossos sentimentos, ok? Onde está a poesia? Então, continuando, né? Então, temos, quando a poesia, a palavra... Vamos lá, peraí só um pouquinho. Quando a poesia, a palavra liberta-se de seus significados habituais e ressignifica-se sob diferentes concepções, estabelecendo um conjunto inusitado entre significante e significado. Então, por exemplo, nós temos lá a palavra amor, é um significante. Só que a gente vai ter nós vamos atribuir vários significados para essa palavra. Então, amor, claro que a gente tem aí um significado geral, universal. Mas, diferente aí do meu contexto social, histórico, ele vai sofrendo alterações. Então, muitas das vezes, uma ação que para mim é amor, para o outro não é. Né? Então, essa linguagem aí, os sentimentos, as sensações vão sofrendo alterações, tá bom? E passando a ocupar um lugar de abstrações, estará além do explicável. Põe na tela para eles, por favor. Fazer poesia é abusar do sentido conotativo, ou seja, aquela linguagem figurada, né, das palavras. É colocar a criatividade a serviço da vontade de provocar no leitor uma experiência sensorial. Então, vai mexendo com todas aquelas sensações. Para mim é muito forte também a questão do cheiro. O cheiro me traz assim muitas lembranças. O vento também, às vezes é muito interessante. Às vezes eu sinto aquele ventinho, eu falo, nossa, esse vento me lembra aquele lugar. Esse vento já passou por aqui. Né? Então vai nos tocando, né, as emoções, as lembranças, ok? Então, sensorial, íntima e individual, pois o que soa poético para um pode não representar nada para o outro, ok? Aí nós temos
um poema da Pro Andréia. E temos aqui a participação do professor Tony. Eu pensei aqui um apelido para o Tony. A voz do CMSP. Gente, a voz dele é demais. Será que vai pegar esse apelido aí? Tony, a voz do CMSP. Olha só. A voz das multidões. É. Então vamos lá. O poema Tempo de Super-Heróis. Vamos lá, Tony? Ah, como era divertido ser um super-herói. Saltava, desaparecia, aparecia em qualquer lugar, a todo momento, diferente em cada fantasia. Quantos poderes, quantas vitórias, derrotas? Somente para os adversários. Problemas? Motivos para o nascer de um novo super-herói. E eles não se esgotavam, não se cansavam, não desanimavam, simplesmente transformavam-se. Que saudade daquele tempo, daquele mundo, daquelas guerras, daqueles perdedores que, sem rancor algum, propunham a próxima batalha, ainda que para novamente perdê-la, porque o indispensável era brincar, brincar de lutar, brincar de vencer, brincar de perder, brincar de morrer, mas, na verdade, continuar a viver. Que lindo, né? Tem até uma caprichada aqui. Fiquei aqui arrepiada. Ah, eu também. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, Valeu, Tony? obrigado. Ó, e observem aí como a interpretação do Tony trouxe muito mais vida ao poema. Se fosse eu fazer a leitura, não ia perder aí. Obrigado. Né? Então a gente traz a voz do CMSP para ajudar a gente, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira atividade. Deem um print na tela, quem puder, que depois eu vou retomar o texto para vocês, tá bom? Então temos lá a nossa primeira atividade. Podes afirmar que o texto lido é um poema, um conto, uma notícia? Então vocês vão escolher apenas uma das alternativas. E na 2, quanto à estrutura, que características do texto justifica a resposta dada à questão anterior? Então, se você escolher a B, para mim é um conto, então na 2 você vai colocar, é um conto porque temos personagens, é uma narrativa, tal, tá bom? Então, escolham apenas um poema, um conto, uma notícia, e na 2 vocês vão justificar o motivo da escolha, ok? Vamos lá, então, 1 minutinho e meio para vocês responderem. Vamos lá, então. Lembrando que eu estou alterando a tela para vocês fazerem a leitura e irem acompanhando, tá? Por isso que a tela vai se modificando aí, ok? Então, vamos lá para algumas respostas. Então, eles colocaram poema, né? O aluno Vinícius colocou um poema. O aluno Carlos, um poema porque tem rimas. Poema contém versos e rimas. O aluno Gustavo colocou resposta A, né? Um poema. Texto com versos, muito bem. E aí, no seu voltou ao normal?
Não, estão subindo só as respostas aqui. Alguns estão comentando que lindo poema, o poema da professora Andréia que está em férias, tá, gente? Então, maravilhoso o poema, sim. A maioria aqui estão comentando, respondendo a letra A. Vamos ver se eles acertaram. Muito bem. Ó, uma dica para vocês, ok, né? Vocês colocaram que é um texto em versos, mas vamos tentar colocar o máximo de características possíveis, porque a gente vai guardando na nossa memória, né, e não fica aquela resposta fechada. Então, tá certo. Porque tem versos, tem rima, há musicalidade, né? Então, coloquem aí na tela para eles, por favor. Então, A1. Pode-se afirmar que o texto lido é um poema. Sim, né? Temos lá a estrutura mais tradicional, um texto em versos e estrofes. Temos essa musicalidade, né? Tá bom? Então, deem um print aí na tela. Vamos para a questão 3 e 4. Quem é o eu lírico do poema lido, né? Então, de quem será que é essa voz deste poema, né? Vocês conseguem identificar? Então, temos aí as palavras-chave, né? A história que vai sendo contada. Então, vocês vão dizer, quem é o lírico do poema? E vão justificar, tá? Vão justificar por que vocês acreditam que essa pessoa, esse ser, é o eu lírico. Na 4, porque as palavras guerras e batalha estão entre aspas. Explique, né? A Pro Andréia já conversou com vocês a função das aspas nos textos, né? Então, que função que tem as aspas aí nessas palavras? Guerras e batalha, ok? Eu vou fazer da mesma forma. Deem um print nas perguntas e eu vou ficar alternando a tela nos textos para vocês fazerem as leituras, ok? Vamos lá, então. 1 minutinho e meio para vocês responderem. Ótimo, muitas respostas. Ó, Tawane, da professora Maria, coloca assim, a questão 3. O menino, porque ele está em primeira pessoa, o texto está em primeira pessoa. Victor, da professora Vivian, coloca o seguinte, a quarta questão, ele colocou a resposta, porque não são guerras exatamente. Então, exatamente, ele coloca nesse sentido. E outro falou assim, um garoto que fala sobre o seu herói. Heróis terem superpoderes. Depois o aluno Ítalo, da professora Elizabeth, diz assim, estava contando uma lembrança, eu acho que estava no passado. E aqui a Raíssa, da professora Ruth, coloca a criança interior, porque ele estava falando da infância. Nossa, olha só, até virou né? poesia. Que A gostoso. quarta resposta, a quarta questão, o aluno Murilo, da professora Sandra, responde assim, para causar o efeito de sentido figurado. Olha, eles lembraram do bem. sentido figurado. Mas tem muitas aqui, Pro. Quer que eu leia mais? Tá, vamos colocar aí a resposta para eles, por favor, na tela? Então, temos lá a 3.
O eu lírico é um adulto, pois demonstra-se com saudade da infância. Então, como vocês falaram, ele está recordando, né? Ele retoma como que era a infância dele, quais são os sentimentos, quais eram os sentimentos. Tanto é como vocês responderiam em guerras, né? Batalha, não era exatamente esse contexto que a gente tem mais no mundo adulto, né? Então, era uma guerra mais inocente, né, Silene? Né? O brincar mesmo, né? Isso, aquela brincadeira de criança. Normalmente nós brincamos com os irmãos, com os primos, até aquelas lutinhas infantis, né? Aquela coisa de sem maldade. É uma guerra na infância, é uma guerra muito da questão do brincar, né? Isso, guerra de travesseiros, né? Nossa, querer ser super-herói. Isso, tá, então está mais relacionado nesse contexto do brincar, o se divertir, ok? Então, continuando aí, ó, põe para eles, por favor, a 4. As palavras guerras e batalha estão entre aspas porque representam, na verdade, as brincadeiras de super-heróis propostas na infância. Isso acontece muito hoje, né? Ainda, claro. Mesmo com essa questão aí deles estarem muito presos às novas tecnologias, só videogame, né? Jogos, mas ainda tem, né? Tem, olha, eu recebi uma aqui ótima que eu não lembrava agora, mas tocou aqui, ó. Guerra de mamonas com o irmão. Verdade, guerra de mamonas, né? Muito legal. Será que apesar que sim, eu acompanho alguns alunos do interior, e, gente, eu fico com uma... até... ideias opostas aqui. Uma invejinha boa de vocês, viu? Que eu vejo eles lá no interior, tem alguns com os cavalos, aquele verde. Tem um aluno que ele sempre posta, tem um rio, acho, no fundo da casa dele, né? Então, acho que eles lá têm até mais contato com essa questão das mamonas, né? Eu não sei se o pessoal aqui mais da capital... Não é tão fácil, né, a gente encontrar mamonas, mas era... Era muitos terrenos baldios, né? Nós não temos mais esse contexto, né? Então, agora mais prédios, né? A selva de pedras, né? Nós vivemos esse contexto, né? Muito legal. Vamos lá, então, continuando a 5. Vamos lá, 5 e 6. Ao falar sobre derrotas e problemas, o eu lírico demonstra que a infância dele foi positiva ou negativa. Explique. E na 6... defina com uma palavra do texto o que significa viver para o... Desculpa. Defina com uma palavra do texto o que significa viver para o poeta. Para o poeta, viver é... Ok? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem essa, tá bom? Olha as respostas. O aluno Samuel, da professora Evanice, diz brincar. A Ana Sofia, da professora Evanice, também diz maneira positiva. O Vinícius, da professora Cirlei, tá, diz o seguinte, viver para ele era brincar e se divertir. Muito a Ana bem. Júlia, da Elaine, também diz positiva. Tá? Então, eles estão vindo, colocaram como positiva. E a questão, eles responderam brincar. Muito brincar. Muito bem. Coloquem na tela para eles, por favor. Então, responderam certinho.
A infância do eu lírico foi positiva, pois, segundo o ponto de vista dele, as derrotas eram somente para os adversários e os problemas estímulos para o nascer de um novo super-herói. Somente alegria. E na 6, para o poeta, viver é brincar. Muito boa, né? Muito gostosa essa aula. Que saudades da lembranças boas da infância. Isso. Então, na nossa aula de hoje, o que nós vimos? Interpretamos e exploramos o gênero textual, poema e suas características. E esclarecemos a diferença entre poema e poesia e enfatizamos o sentido conotativo das palavras, tão presente na poesia. E aí, ó, aquela imagem do final para a gente, né, sentir um pouquinho mais alto. Saudosismo, né? Isso. Muito obrigada, pessoal. Até amanhã. Silene, produção a todos. Muito obrigada. Obrigada, 7º ano. Obrigada a todos aí. Excelente dia para vocês aí. Avaliem a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.